É isso. O câncer de pele é o tumor mais frequente no Brasil e com a chegada do verão, em breve, a atenção tem que ser redobrada. Neste mês acontece a campanha Dezembro Laranja para alertar a população sobre os riscos da exposição prolongada aos raios UV. Nós entrevistamos agora o Dr. Alberto Júlio Alves, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, para entender os sinais de alerta, os riscos do bronzeamento artificial e como a cirurgia, quando feita cedo, garante alta chance de cura. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigada, viu? Obrigado, Daísa. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. E é um prazer falar aqui sobre o Dezembro Laranja e a prevenção do câncer de pele. Porque a pele é nosso maior órgão, né? Então, nós vamos viver na pele que a gente tem a vida toda e a gente tem que cuidar bem dela, né? Exatamente, doutor. Vamos falar sobre esse assunto tão importante aqui no Hora News. Doutora, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de pele. Por quê? Porque isso é a maior chance de cura, sabe? O câncer de pele é o câncer mais comum em toda a humanidade, em praticamente todos os países. E um dos fatores mais relevantes para o desenvolvimento do câncer de pele é a exposição solar. Então, a pessoa que não cuida da pele dela, ela vai gerando danos que vão acumulando durante a vida e esses danos são cumulativos. E durante a vida a gente pode comprar camisa nova, calça nova, mas não tem pele nova para vender. Então, uma das maneiras de se cuidar bem o problema não é o sol, é ter uma exposição solar responsável e câmeras de bronzeamento artificial, igual você falou, legalmente elas são proibidas no Brasil. Mas, infelizmente, se entrar na internet vai achar. Mas eu classificaria as câmeras de bronzeamento artificiais como máquinas de causar câncer, porque elas entregam ao paciente altas doses de radiação ultravioleta A e B, que causam muito câncer. Então, devem ser evitadas ao máximo e a exposição solar tem que ser feita com responsabilidade. E mesmo assim, muitos pacientes vão desenvolver câncer de pele durante a vida. E por isso que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica enfatiza que a gente tem que conhecer o nosso corpo, conhecer nossos sinais, nossas manchas, para se tiver alguma coisa que está mudando de cor, mudando de aspecto, procurar um médico. Doutor, vou aproveitar que o senhor falou aí sobre as máquinas de bronzeamento artificial. Vamos dizer assim, elas são proibidas, certo? Mas encontra-se facilmente, como o senhor disse, esse serviço na internet, em algumas clínicas. As pessoas que fazem, elas precisam estar aí conscientes de que é uma exposição ainda maior a estes raios e é ainda mais perigoso, é isso? É isso, e os danos são duplos, sabe? Nós temos aqui no Brasil e em muitos países aquela consciência de que a pele bronzeada é a pele saudável, mas a nossa pele não consegue conversar com a gente. Então, quando ela fica vermelha, é como se ela estivesse dizendo assim: socorro, você passou dos limites. Quando a pele fica bronzeada, é que ela tentou virar uma pele que ela não é. Então, eu acho assim muito preocupante existirem as câmeras de bronzeamento artificial, não só porque quem oferece e porque quem procura. Isso é muito ruim, porque essa beleza que teoricamente você vai ter hoje, você ficando bronzeada, além de gerar uma chance maior de você ter câncer, causa um grande envelhecimento da sua pele. Então, teoricamente, aquela pessoa que está muito bronzeada agora, na adolescência, idade jovem, quando ela tiver com seus 40, 50 anos, muito possivelmente ela vai ser a pessoa com a pele mais feia da geração dela, porque o excesso de sol e a câmera de bronzeamento artificial, além de causar câncer, causa um envelhecimento precoce da pele. E as pessoas que vão ter câncer, igual já estão enfatizando. Muitas a gente não pode evitar, mas o diagnóstico precoce, como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica preconiza,
pode potencializar a cura, porque alguns cânceres de pele são só feios. Outros, como o melanoma, eles levam à morte numa fase muito precoce e às vezes lesões mínimas de frações de milímetros. Nossa, doutor Alberto, o senhor disse aí, pode levar à morte o câncer de pele. Então, é um assunto muito sério. Olha só, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, tem uma estimativa de 220.490 novos casos de câncer de pele não melanoma para 2025, além de 8.980 novos casos de melanoma, o tipo mais agressivo. Doutor Alberto, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual que é essa diferença entre o não melanoma, o melanoma, que é o mais agressivo. Essa pergunta sua é perfeita, Daísa, porque o mais comum e o mais prevalente, o câncer de pele não melanoma, é o que nós médicos chamamos, é um nome feio, eles são graves, mas não disseminam na maioria das vezes, que é o carcinoma basocelular, que não raro é aquela pintinha vermelha, aquela mancha que o paciente tem. E o outro não melanoma muito comum é o carcinoma espinocelular, que geralmente é uma crosta, alguma coisa assim. São tumores malignos, mas eles crescem relativamente devagar, precisam ser tratados com responsabilidade, não podem ser chamados de câncerzinho, porque eles crescem, recorrem e deformam. Já o maior problema que a gente enfrenta é o melanoma, porque o melanoma é uma lesão que ela é preta, é fácil assim tentar transmitir um pouco de conhecimento mesmo para o leigo, ela tem o A, B, C, D, E. Então, A é uma lesão assimétrica, um lado não é igual ao outro. O B, ela tem bordas irregulares. O C, ela tem mais de uma cor. O D, diâmetro acima de 6 milímetros, e o E de evolução. Então, aquela lesão que mudou de cor, mudou de aspecto, e não raro chega pacientes aqui no consultório, nossa, doutor, essa é a minha pinta mais bonita, ela vai do marrom a um branco, chega a ter até um azulado, parece o mapa de Minas Gerais, ou parece o mapa do Brasil, e essas lesões, independente do tamanho, elas podem ser espessas e mandam de maneira muito precoce semente, metástases para outros órgãos e, infelizmente, quando você não faz o diagnóstico muito precoce, grande parte desses pacientes perdem a vida, sim. Olha que explicação maravilhosa, doutor, que o senhor explicou aí, o A, B, C, D e E. Então, a gente tem que prestar atenção no nosso corpo, se perceber que tem uma pinta nova, diferente, tem que procurar um dermatologista, porque assim, não é normal. Tem a diferença da pinta senil, né, da idade e tudo mais, mas se a pinta for uma pinta que de repente surgiu e tem essas características diferentes das outras, procure imediatamente um dermatologista, é isso? Exatamente, você falou muito bem, Daísa. A gente tem que conhecer o nosso corpo, né? E às vezes conhecer o corpo do parceiro ou da parceira, e isso é muito importante, porque até estatisticamente é mais comum a mulher achar uma lesão no homem do que o homem na mulher. A gente não sabe se é porque ela presta mais atenção ou se ela é mais resiliente a fazer o parceiro ir no médico. Mas o importante é a gente conhecer nosso corpo. E se vê que tem uma lesão que está crescendo, mudando de cor, mudando de aspecto, procure um médico. E outra coisa muito interessante que a gente faz é também treinar e capacitar, às vezes, outros profissionais que não são médicos a fazerem a suspeição do câncer de pele. Então, por exemplo, quem conhece melhor o seu cabelo é o seu cabeleireiro. Quem conhece melhor a planta do pé do paciente é o podólogo. Então, nós também treinamos cabeleireiros, podólogos, tatuadores a suspeitar de câncer de pele e orientar o cliente deles a procurar ajuda médica sempre que necessário. Porque, assim, desses 8.900 pacientes que vão ter melanoma a partir do ano que vem, deve ser mais de 9.000, infelizmente, muitos deles vão ter o diagnóstico tardio e a gente vai poder ajudar, não todos, e alguns, infelizmente, vão evoluir mal. Diagnóstico cedo, mais chances de cura. Diagnóstico tardio, muito perigoso, doutor, que exatamente como nós dissemos aqui, pode sim levar à morte?
Sim, pode sim levar à Tá. morte, porque o melanoma, eu vou até mostrar um esquema muito didático para você. Quem estiver vendo vai ver aqui que todas essas lesões, olhando por cima, elas parecem absolutamente idênticas. Porque o melanoma, mesmo que ele seja pequeno, a parte que a gente vê, o que importa para a gente é a parte que a gente não vê. Então, esse aqui é o melanoma que ele está um pouco espesso. Esse aqui é o melanoma mais espesso, vou pôr aqui mais perto. Esse outro aqui é o melanoma um pouco mais espesso. Esse outro aqui, vocês podem ver que já disseminou localmente, e esse outro aqui espalhou para o corpo todo. E vejam bem, olhando aqui por cima, essas lesões são absolutamente iguais. Então, esse é o grande problema do melanoma, porque às vezes é uma pinta insuspeita, aquela pinta que o paciente nem percebe ou ele não consegue ver, pode estar numa área não visível do corpo, e enquanto a pinta ainda está, mesmo que pequenininha, ela já adquiriu a capacidade e a competência de disseminar. E o que a gente pode fazer para evitar o melanoma e os outros cânceres de pele? A gente não tem como mudar a nossa genética, mas a gente tem como mudar os fatores externos que influenciam a nossa vida junto com a nossa genética. E uma das maneiras mais eficientes é ter uma exposição solar responsável, vida ao sol é muito saudável, muito boa, mas evitar aquele pico de sol muito forte entre 10 horas e 2, 3 horas da tarde. Então, pode andar, pode fazer caminhada, pode pegar sol e, principalmente, absolutamente, nunca ter aquela queimadura solar muito extensa, que dá um dano solar muito intenso, que você fica vermelho e, às vezes, você até descasca. Tanto é que o câncer de pele e o melanoma, além de serem os mais prevalentes, os mais comuns na população, são os que estão aumentando mais de incidência. Então, ano a ano, nós vamos ter mais casos de câncer de pele e mais casos de melanoma. Doutor Alberto, Dezembro Laranja marca esse movimento, né, de conscientização contra o câncer de pele. A proteção diária, como o senhor disse, tem os fatores genéticos, sim, mas podemos nos proteger com protetor solar, chapéu, aquelas roupas, né, que impedem a entrada dos raios UV. Sim. Protetor solar, vamos começar com ele, assim, devemos usar todos os dias, homens e mulheres? É isso? Eu não recomendo que deva se usar todos os dias, porque fica uma coisa muito incômoda para as pessoas. Então, eu recomendaria quando você for ter uma exposição solar mais intensa. Por exemplo, eu venho trabalhar a pé, até para manter a forma física. Quando eu saio de casa muito cedo, eu não uso, porque eu vou ficar o dia inteiro no consultório ou no hospital. Quando eu saio de casa um pouco mais tarde, eu vou me expor a raios solares, eu passo protetor solar nas áreas expostas. Um dos meus hobbies é pescaria. Quando eu vou pescar, eu passo protetor solar no corpo inteiro, uso roupa UVA, UVB e uso chapéu também. Então, protetor solar, ele ajuda muito e, obviamente, quando se vai para a praia, exposição mais aguda, tem que renovar o protetor solar e, para usar, tem que usar bem usado. Não pode vai uma família de 4 pessoas para a praia, leva um frasquinho de protetor solar, fica lá 15 dias, ainda volta com um frasquinho pela metade. Por isso que gera aquelas pseudo-informações que o protetor solar causa câncer. Não causa câncer, mas se você usar de maneira inadequada e não passar no corpo inteiro, na quantidade adequada, não renovar quando você for na água, cria aquela falsa sensação que você está protegido. E aí, na verdade, você não está protegido e está recebendo uma quantidade grande de radiação. E lembrar que a nossa pele ela é uma memória da nossa vida inteira. Então, por exemplo, eu sou um paciente de altíssimo risco para ter um câncer de pele, ainda não tive, espero que não venha a ter,
que eu sou daquela geração irresponsável pela falta de informação, que eu ia para a praia e a gente descascava, adorava descascar, adorava voltar da praia descascando, até para os amigos e amigas saberem que a gente foi para a praia. E hoje a minha geração está pagando o preço de uma irresponsabilidade por falta de conhecimento e está contribuindo fortemente para o aumento da incidência de câncer de pele. Isso eu estou falando só do sol. Agora, você ir em câmeras de bronzeamento artificial, você está correndo a favor do câncer. São máquinas de gerar câncer. Só que é importante também essa informação. Isso que o senhor disse é muito curioso, né? Porque assim, é como se fosse uma herança, não é, que a gente carrega, porque assim, na minha geração também usava-se menos, né, protetor solar quando ia à praia, à piscina, tinha a exposição ao sol. Então, assim, existe essa herança, esse acúmulo que pode futuramente, né, da criança futuramente manifestar um melanoma? É isso? Com certeza sim. Até que o melanoma está muito relacionado. Em torno de 60% do sol que a gente toma na nossa vida, essa exposição ocorre nos primeiros 20 anos de vida. E o melanoma está relacionado, ao contrário dos outros tipos de câncer de pele não melanoma, que estão relacionados à exposição crônica ao sol, o melanoma está muito relacionado ao número de exposições agudas que você teve ao sol nos primeiros anos de vida, até os 20 anos. Então, eu, por exemplo, eu sou mineiro. Na nossa época, sempre que possível, a família tentava levar a gente na praia em julho ou em dezembro. E quando a gente ia para a praia, por isso que existe o dezembro laranja, a gente tentava compensar a exposição solar que não teve o ano inteiro. E aí queimava, ficava vermelho, ficava com bolhas, chegava a descascar. Então, dezembro laranja não é só para cuidar durante o dezembro ou durante o momento de praia. É para você se conscientizar que você nasceu numa pele. E você vai morar naquela pele que você nasceu a vida toda. Então, o dano solar que eu tive quando eu tinha 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, o que seja, ele não está lá no passado. Ele está aqui na minha pele. Então, é como se fosse um copo que vai enchendo de água e chega em alguma idade, os tumores vão aparecendo. Aí que entra muito essa campanha importante também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, por exemplo. Eu tive uma infância e uma adolescência irresponsável. Eu tenho alto risco de ter câncer de pele, mas eu faço o autocuidado. Eu vou no médico de tempo em tempo, mesmo eu sendo médico, peço para examinar meu corpo todo, porque se tiver alguma lesão que possa ser um câncer, eu quero tê-la diagnosticada numa fase muito precoce, onde seja plenamente passível de cura. Isso é muito, muito mais relevante para o melanoma, porque o melanoma dissemina quando é aquela pintinha pequenininha que o pessoal mal suspeita. Doutor, muitíssimo obrigada, muito boas suas informações. É isso, se descoberto, mesmo precocemente, tem chances de cura. Muito obrigada por todas as informações. Volte sempre aqui no Hora News, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, conheçam sua pele e cuidem da sua pele. Um grande abraço. É isso, obrigada, doutor.